você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Amém? Mateus capítulo 4. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque eu creio que Deus está nos dando uma mensagem hoje para nós refletirmos, para nós pensarmos. Então, é possível que a gente vai passear aí em alguns versículos da Bíblia. Então fique com a sua Bíblia aí aberta, preparada, porque a gente vai utilizar bem esse método de passar por algumas passagens da Bíblia. Mas o nosso texto base hoje é capítulo 4, de 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à santa cidade, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Nós adoramos ao Senhor, bendizemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus soberano e poderoso sobre todas as coisas. E no nome de Jesus, nós manietamos agora toda ação de Satanás. Nós quebramos agora toda seta maligna e te proibimos, Satanás, de impedir que a palavra do Senhor chegue aos nossos corações e produza aquilo para o que o Espírito Santo a enviou sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus, ordena os teus anjos, Senhor, aqui neste lugar, em nome de Jesus, Senhor, e abre, ó Deus, o nosso entendimento, ilumina o nosso entendimento, para que nós tenhamos a perfeita e completa compreensão da tua palavra, e que a tua palavra prescrute lá no íntimo, Senhor, produzindo libertação, produzindo cura, produzindo vitória espiritual sobre as nossas vidas, no nosso interior, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, esta é uma passagem sobre a qual vale a pena a gente parar para refletir e para analisar. A palavra do Senhor diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Uma vez que o texto diz que
foi o Espírito Santo quem impeliu Jesus ao deserto para ser tentado. Então nós precisamos parar e refletir ainda mais sobre qual o propósito da tentação na vida de Jesus. Uma coisa que chama muito a nossa atenção, quando você começa o capítulo 4, diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo para ser tentado. A seguir, ou seja, depois disso, depois de algum acontecimento, depois que algo aconteceu, Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. O que havia acontecido? Qual o acontecimento anterior? Você volta no capítulo 3 e você vai imediatamente encontrar o batismo de Jesus. Observe que nessa questão do batismo, é a primeira vez que Jesus aparece depois dos seus 12 anos de idade. A última vez que a gente encontra Jesus antes do seu batismo é ele com 12 anos de idade lá no templo discutindo com as autoridades religiosas. E esse tempo dos 12 aos 30 ele é um mistério. Ninguém sabe o que aconteceu nesse período. Mas Jesus reaparece aqui no texto bíblico aos 30 anos de idade, quando João estava convocando pessoas para serem batizadas, para se arrependerem dos seus pecados e se batizarem. E quando João olha, Jesus está na fila do batismo. E João diz: não posso te batizar, você que tem que me batizar. E Jesus diz: faça o que eu estou te mandando, porque eu sei o que eu estou fazendo, me batize logo. E Jesus foi batizado. Quando ele sai das águas, desce o Espírito em forma de uma pomba sobre Jesus ali. Há um sinal claro ali da presença de Deus ali, confirmando aquele batismo, confirmando o ministério de Jesus, que começa a partir de então. E ouve-se a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Às vezes a gente não entende porque somos o filho amado de Deus, porque em Cristo todos nós nos tornamos filhos amados, nos quais Deus se compraz. E a grande dificuldade que nós temos é como Deus pega o seu filho amado e o próprio Deus o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas não há dúvida aqui, o texto deixa claro. Depois disso, depois do batismo, depois daquela confirmação pública de que Jesus era o Filho amado de Deus, o próprio Deus, o próprio Espírito o impele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto, a gente já entende que não é um lugar bacana. O deserto não é um lugar confortável. É um lugar que retrata provação. É um lugar que retrata tentação. É uma figura que retrata luta, escassez, necessidade, prova. E nós temos o exemplo do povo de Israel que passou 40 anos no deserto. Por quê? Porque Deus os estava levando ao limite da prova. Porque eles tiveram uma grande libertação e estavam prestes a entrar numa grande bênção que era a terra prometida. E Deus então os submete à prova antes da grande bênção. É interessante isso, irmãos. A vida do cristão ela é intervalada entre bênção e prova. Sempre depois de uma grande bênção, vem uma grande prova. Depois de uma grande prova, automaticamente vem uma grande bênção. Tudo depende do nosso ponto de vista, de nós sabermos perceber isso. Porque às vezes a gente recebe uma grande bênção, não vigia, o diabo se aproveita que a gente está ali muito alegre, muito contente, e ele vem com uma tentação
faísca, jogam e a gente escorrega e cai. Não é? Tem um cântico que eu gosto muito da Ludmilla Weber, que ela canta sobre isso, né? Que depois de uma grande vitória é preciso redobrar a vigilância, porque aí vem uma grande tentação. Mas vamos voltar aqui para Jesus. E a pergunta é: por que Jesus foi tentado? Por que o próprio Espírito de Deus se incumbe de levar Jesus ao deserto para ser tentado? Antes disso, de responder essa pergunta, eu gostaria de definir aqui o que é a tentação. Tentação é o estímulo que pode levar à prática do pecado. A tentação, ela em si não é pecado. A tentação é um estímulo que vem sobre você, para que esse estímulo te conduza a pecar. É um convite ao pecado, é uma sugestão ao pecado, um cenário montado ao seu redor, preparado, que te leve, que te induza a pecar, que crie em você o desejo de pecar, que deixe você suscetível, vulnerável ao pecado. Então, isso é tentação. Pecado é cair na tentação. Quando nós caímos na tentação, quando nós cedemos à tentação, aí se concretiza o pecado. Mas a tentação em si, a palavra tentação, ela é muito parecida no significado com provação. Nós poderíamos dizer que elas seriam quase que sinônimas, porque nós podemos dizer que o povo foi provado no deserto. Foi provado. Prova é o quê? Vou colocar um teste aqui e vamos ver se você vai passar nesse teste. Eu vou colocar uma prova para você fazer aqui, né, lá na faculdade, você vai prestar um concurso, você vai fazer uma prova. Se você passar nessa prova, então você vai ser aprovado. E a tentação não é diferente. É algo que é colocado diante de você, que diz: olha, pegue, ceda. E ali você está sendo tentado, mas você também está sendo provado. O seu caráter está sendo provado. O seu amor a Deus está sendo provado. A sua convicção do que você realmente quer para a sua vida está sendo provado. Então essas duas palavras, elas são muito relacionadas uma com a outra. Por que Jesus foi tentado? Jesus foi tentado porque ele veio como o último Adão. Lá no texto de 1 Coríntios 15, 45. Coríntios 15, 45, amém? Amém? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, na verdade, era só o 45. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Existe um outro texto em Romanos, me parece que Romanos 4 ou 6, que descreve sobre essa questão, né? Que pelo primeiro homem entrou o pecado, por um só homem entrou o pecado, e por um só homem o pecado foi carregado, fazendo um paralelo entre Jesus e Adão. Então, o primeiro Adão veio e introduziu o pecado no mundo. O segundo Adão veio para derrotar o pecado, para derrotar o diabo. E por isso que Jesus veio como homem, porque Adão, ele falhou na sua prova. Adão foi colocado
ele falhou, não é? Isso mesmo, ou seja, ele falhou. E aí toda a humanidade foi condenada a partir da falha de Adão. Então Deus envia agora o último Adão, o homem perfeito, o homem que viria com toda a estrutura humana, com toda a natureza humana. A gente precisa deixar claro que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Me fala assim, missionário, explica isso. Não sei explicar. Isso não é possível porque Deus é Deus. E Jesus é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Então todas as possibilidades que um homem tem de pecar, Jesus também tinha. E eu vou dizer assim, que Jesus, ele nasceu sem pecado. Ele não nasceu da natureza humana, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Então, a única coisa que ele não tinha, que nós temos, é a semente do pecado em nós. Jesus não tinha. Mas, quando nós olhamos para Adão, no Éden, nós podemos dizer que Adão também não tinha a semente do pecado, porque ele ainda não tinha pecado. Mas ele tinha uma natureza sujeita ao pecado. Jesus veio nessa natureza humana que também era sujeita ao pecado. Certo? Então, como último Adão, Jesus precisava passar pela prova antes de começar de fato o seu ministério. Ele precisava ser aprovado num teste. Uma frase que eu li e achei muito interessante é: antes de um rei poder governar outras pessoas, deve provar que é capaz de governar-se a si mesmo. Muito interessante isso. A primeira prova para um rei é ele provar que ele pode governar-se a si mesmo. E não sei porquê, mas Deus está sempre nos levando a essa palavra governo. E um dos grandes problemas que nós temos com a nossa vida é a nossa falta de capacidade de nos governarmos a nós mesmos. Nos governarmos a nós mesmos. Somos testados todos os dias. Somos testados o tempo inteiro. E precisamos, pelo poder e a graça de Deus em nós, aprender a dizer não aos estímulos que vêm de toda parte. Não é? A gente liga a televisão, aquele monte de propaganda, oferecendo um monte de produto. A gente liga o computador, inúmeras ofertas de produtos para nós comprarmos, com essa facilidade de comprar pela internet, não é? E tantas outras coisas que vêm, aquela pessoa que te provoca e que dá vontade de você gritar com ela e dá vontade de sentar um tapão na cara dela, não é? Tudo isso são provas, tudo isso são testes. É a nossa capacidade de nos governarmos a nós mesmos. E se queremos reinar, né, Deus nos chamou para reinarmos com Cristo. Se com Ele morremos, com Ele reinaremos. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo sobre as nações. E o que Deus quer nos preparar para isso. Porque se nós não podemos governar a nossa própria vida, nós não poderemos governar mais nada. Precisava passar por esse teste. Mediante o fracasso do primeiro Adão, Deus envia o último Adão, com o propósito de, por meio dele, retomar o seu governo sobre a raça humana. O primeiro Adão entregou o governo ao diabo. E Deus envia o último Adão para que ele pudesse retomar o governo da terra, da humanidade, para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a primeira razão da prova. Jesus precisava ser, como homem, ser testado e precisava provar que ele estava apto para governar, ao contrário do primeiro Adão. O segundo motivo, queridos, da tentação, e eu acho muito interessante esse segundo motivo, é porque Jesus, quando ele vem ao mundo,
ele vem para entrar na experiência humana. E há um texto que eu quero ler com vocês, dois textos em Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2, 14 a 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, falando aqui de Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para que pela propiciação, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Preste atenção no verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 4, 15 a 16. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro em ocasião oportuna. Aleluia! Jesus em tudo foi tentado. Para quê? Para socorrer aqueles que são tentados. Essa humanidade de Jesus é que nos aproxima dele. Essa humanidade de Jesus é que nos faz nos achegarmos a ele e dizer: Senhor, tu sabes o que eu estou passando. Porque ele experimentou tudo. A única coisa na experiência humana que Jesus não experimentou foi o pecado. Mas ele experimentou as provas, as tentações, as lutas, as dores. A Bíblia diz lá em Isaías que ele é homem de dores, que sabe o que é sofrer. E isso nós precisamos ter claro no nosso entendimento, que Jesus foi tentado para socorrer aqueles que são também tentados. Ele também foi tentado em extensão e amplitude de todos os modos. Nada na experiência humana é estranho para ele, porque ele mesmo sofreu isso. Ele sofreu as tentações tão intensamente como nós sofremos. Ele antecipa tentações que nós estamos prestes a enfrentar, compadece-se totalmente de nós e é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Aleluia! Então, nós vemos aqui dois propósitos. O primeiro é que ele precisava passar na prova. O segundo é porque ele precisava ser tentado, para que ele entrasse de fato na experiência humana, para que ele pudesse então socorrer aqueles que são tentados. E Hebreus ainda diz: acheguemos-nos confiadamente. Vamos nos aproximar dele confiadamente, com confiança, porque ele sabe
é ser humano. Amém? Amém. Amém. Por outro lado, eu gostaria de ver com vocês o lado sinistro da tentação, o lado satânico. E a gente pensa assim: Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus? Sabia ou não sabia? Sabia. Então sabia que lá mandou, induziu Herodes para matar Jesus, enfim, né? Ele sabia muitas coisas que o diabo sabe, e sabe muitas coisas mais do que nós sabemos. Então ele sabia. Mas por um outro lado, se ele não tivesse a perspectiva de que Jesus pudesse cair na tentação, ele não ia lá para tentá-lo. Qual o sentido que teria a tentação se Jesus não tivesse a possibilidade de cair na tentação? Então o diabo olha para Jesus e pensa: eu tenho uma oportunidade. Como eu tive no Éden, como eu frustrei Adão no Éden, então eu tenho agora a possibilidade de mais uma vez lançar a minha estratégia e atrair Jesus, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o Filho de Deus que desceu, mas ele está numa natureza 100% humana, ele está vulnerável. Então eu posso tentá-lo. Tem uma outra razão pela qual Jesus foi tentado, para provar que existe o livre-arbítrio, para deixar claro que o homem só cai na tentação quando ele decide fazê-lo, para deixar claro que há um poder de decisão, que você escolhe: eu quero pecar, eu não quero pecar. E aí eu poderia dizer especialmente o homem cristão, dentro do qual Cristo habita, que é revestido com a unção do Espírito Santo, que é cheio da graça de Deus. Ele tem então um poder, um recurso muito grande para dizer: não, eu não quero pecar. Jesus foi tentado para provar que o homem, ele pode sim se governar e dizer não. É uma escolha, é uma opção. Ou eu peco, ou eu decido não pecar. Um pouco mais à frente nós vamos então entender essas três dimensões nas quais Jesus foi tentado. Ele foi tentado em três áreas, em três dimensões. E nós vamos então tentar entender isso, o que isso tem a ver conosco, com as tentações que nós sofremos e as três principais estratégias do diabo para nos seduzir. Primeiro, a questão é a seguinte: o meu desejo é uma ordem. E aqui eu trago a nossa lembrança, a lâmpada do Aladim, né? Que nas historinhas aí, vai lá, esfrega a lâmpada, aparece um gênio e ele diz: faça 3 pedidos. E às vezes nós vivemos com Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada e que dissesse para a gente: olha, o seu desejo é uma ordem. E hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas dizem assim: eu tenho mais é que me satisfazer, eu tenho mais é que fazer tudo o que eu quero, tudo que me dá vontade. É como alguém postou tristemente no Facebook há algum tempo atrás: o que importa
é se você é feliz. Não importa, nada é errado. O importante é você ser feliz. Essa frase, ela predomina, esse pensamento, ele predomina nessa geração atual, que está perdendo o conceito do que é certo, do que é errado. Os valores são invertidos. E nós não estamos preocupados se está certo ou se está errado. O importante é que eu vou ser feliz. Meu desejo não morre. Tudo que eu quero deve se cumprir. Todas as minhas vontades, todos os meus desejos devem ser realizados. E esse foi o primeiro ponto que Satanás aborda com Jesus. Jesus estava 40 dias no deserto, 40 dias em jejum. A Bíblia diz que depois de 40 dias ele teve fome. A gente supõe que ele estivesse bebendo água, supõe, uma vez que o texto bíblico só diz que ele teve fome. É uma suposição, é uma conjectura. Mas o que interessa é que ele teve fome. E aí o diabo se apresenta na primeira tentação e falou: se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Jesus podia transformar aquelas pedras em pães? Havia condição de Jesus executar isso? Sim ou não? Sim. 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 Senão também não seria uma tentação. Jesus podia, ele tinha poderes miraculosos. Ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos lá na frente e multiplicou, distribuiu para uma grande multidão e fez isso 2 vezes. Jesus ressuscitou mortos. Jesus fez muitas coisas sobrenaturais. Ele poderia dar uma palavra e dizer: olha, essas pedras agora vão se transformar em pães. Ele podia fazer isso. Aí a pergunta é: por que Jesus não fez? Por que Jesus não fez? Primeiro, porque Deus não mandou ele fazer isso. Não tinha nenhuma orientação do Pai para que ele fizesse isso. Mas o que vinha era uma sugestão, era um estímulo vindo do próprio diabo. E é muito importante a gente discernir. Porque às vezes tem coisas que Deus não vai falar com a gente claramente o tempo todo, 24 horas. Mas Deus nos deu a capacidade de discernir. Discernir pela nossa inteligência. Nós precisamos usar mais as nossas faculdades intelectuais. Usar a nossa cabeça para raciocinar. Agir mais com o intelecto. E menos com as nossas emoções, porque na maioria das vezes nossas emoções elas estão contaminadas, elas estão machucadas. E aí a gente olha aquele objeto do nosso desejo e a gente está tão carente, a gente passou tanta necessidade, tanta dificuldade, tanto sofrimento, a gente diz: não, eu mereço isso. Mas será que racionalmente falando, se você parar para pensar, para raciocinar, será que é hora ou será que é certo ter aquele objeto do desejo? Será que aquilo vai te satisfazer naquele momento, mas vai trazer uma amargura depois? Até que ponto isso que eu estou desejando é coerente? É o que eu devo ter agora? E uma das grandes estratégias do diabo é a satisfação imediata.
Deus, ele é o caminho de satisfação, mas não imediato. Para provar a bênção de Deus, a gente precisa entrar pelo caminho da renúncia, do autocontrole, do autogoverno, de ponderação, de análise, de ir no altar e sacrificar a nossa vontade, como Jesus fez no Getsemane. E ele não só fez no Getsemane, desde o momento que ele saiu da glória e desceu para a terra, ele já estava renunciando a si mesmo. Ele deixou a glória, se fez homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. A vida de Jesus foi uma vida de autonegação. E quando Jesus diz não, quando Jesus no Getsemane, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia que ser livre da cruz, isso lhe daria um prazer imediato, isso lhe pouparia a sua carne, pouparia ele da dor, mas também pouparia ele do grande projeto de Deus, da grande conquista, da grande vitória, do grande trunfo, do grande programa, do maior de todos os programas, a redenção de toda a humanidade, o reino eterno de Deus, com milhões e miríades de povos, de todas as línguas, raças e nações, adorando ao Cordeiro na sua glória. Deus tem para nós, Ele quer nos dar satisfação. E a satisfação que vem de Deus, ela é plena, ela é completa, ela demora, ela não é fácil, ela tem um trajeto, ela vai nos levar a testes, a provas, mas quando nós vamos sendo aprovados nas provas, quando nós não sucumbimos ao prazer imediato, Deus lá na frente, no tempo dele, do jeito dele, na forma dele, ele vai nos trazer a compensação. Um prazer que não rouba a paz, um prazer que não tira sua noite de sono, um prazer que não traz depois amargura, que não vem acompanhado de uma bagagem de amargura, de remorso, de frustração, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta desgosto, diz a palavra de Deus. Jesus podia transformar as pedras em pães. Ele estava com fome. 40 dias de jejum, você já fez 40 dias de jejum? Eu não. 40 dias de jejum, ele estava com fome. Ele podia fazer aquilo. Porque tentação não é quando nós não podemos fazer, é quando nós podemos fazer, é quando a oportunidade surge, e você sabe que você pode, você sabe que a circunstância está propícia, e você tem a oportunidade de fazê-lo. Mas Jesus, ele renunciou ao prazer imediato, porque ele tinha a visão da glória, ele tinha a visão da eternidade, ele tinha a visão do depois de Deus. Deus, as coisas de Deus às vezes elas vêm só depois da prova, depois da renúncia, depois da autonegação, depois que você disse não àquilo que era imediato e que não vinha de Deus. Se não é coerente, se vai roubar a tua paz depois, se vai perturbar o teu sono depois, não pode vir de Deus, porque tudo que vem de Deus traz paz. A segunda tentação, ela tem a ver com a manipulação da fé.
Interessante que Jesus, nas 3 tentações, ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de se auto-satisfazer vive o homem, mas o homem vive de fato de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando Deus quis, quando era a hora, a forma, o tempo, o projeto, Deus mandou pão no deserto, Deus mandou codornizes no deserto, Deus mandou pão para alimentar Elias no tempo de fome. Deus multiplica pães, Deus multiplica o azeite da viúva, Ele te dá o pão. A segunda tentação tem a ver com a manipulação da fé. Uma vez que Satanás levou o primeiro nocaute, né? Ele foi lá e atacou Jesus, e Jesus nocauteou ele com a palavra, e ele deu uma tonteada, balançou, mas não caiu, e voltou. Ah, já sei, você é crentão, você gosta da Bíblia, não é? Você é crente, gosta da Bíblia, crê na Bíblia. Então vamos lá. Pegou ele num lugar bem alto e falou: te joga daqui para baixo, porque não está escrito, Salmo 91, aos teus anjos dará ordem para que te guardem em todos os teus caminhos? Irmãos, essa é uma tentação tão sutil, tão nojenta, tão asquerosa, quando o diabo tenta nos manipular através da palavra de Deus, ou nos manipular através da religião, nos manipular através de uma frase evangélica. Nós vamos tomar cuidado. O diabo usa o Salmo 91, mas o seu Deus não falou que se você que ele vai dar ordem aos anjos para te guardar? E a resposta de Jesus é: também está escrito. Eu amo essa frase. Eu amo, irmãos, porque o crente tem que conhecer bem a palavra de Deus. Porque o crente, irmãos, tem que estudar a palavra de Deus. Porque o crente tem que se debruçar na palavra de Deus, estudar, pesquisar, investigar, ler, reler, conhecer intimamente a palavra de Deus e conhecer intimamente o Deus da palavra. Eu sempre digo que lá no Jardim do Éden, o diabo, não sei se você já analisou isso, mas eu não vou lá agora, mas só vou citar. Lá no Jardim do Éden, o diabo usou a palavra de Deus com Eva. Ele chegou e falou assim: não foi assim que o Senhor disse? Não foi assim que Deus disse? Mas ele repetiu a palavra que Deus havia falado, faltando uns pedaços, deformada, deturpada. Aí Eva: não, pera lá, eu sei mais do que tu, Satanás, ó. Não foi assim que ele disse, não. Aí ela vai e repete, tudo troncha também a repetição dela. Eu não sei qual dos dois, né? O diabo lança a palavra de uma forma deturpada, ela não identifica, sabe por que ela caiu? Porque ela não conseguiu saber exatamente o que é que Deus havia falado. Ela não sabia. E às vezes o diabo está pegando pessoas. Ah, mas eu ouvi uma pregação, a pregação disse isso, então eu vou fazer isso porque a pregação falou isso. Será que aquela pregação foi exatamente assim? E será que é para você aplicar dessa forma que você
a palavra de Deus e acomodamos a nossa necessidade, acomodamos a nossa carência e queremos fazer Deus falar aquilo que Ele não falou. Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Deus me mandou comprar um carro pela fé. Eu conheci uma história assim. O cara foi lá e comprou, parece que era uma Land Rover, Cherokee, um desses carrão aí que eu nem sei direito qual é qual. A parcela era 10 mil reais. Aí ele conhecia uma irmã muito rica. Irmã, Deus mandou eu comprar esse carro, mas a minha prestação está atrasada. A irmã pode me emprestar um dinheiro? E a irmã disse: não, irmão, não tem dinheiro para pagar, devolve o carro. Bem feito. Isso é tentar a Deus. É querer fazer Deus abençoar algo que Ele não lhe mandou fazer. Missionário, mas a gente só compra um carro se Deus mandar? Não. Porque Deus te deu inteligência para você saber se você tem condição de pagar aquele carro e você não tem. Você não é burro. Não está rasgando dinheiro. Não é? Se a gente não está rasgando dinheiro, então a gente não endoidou ainda não. Então a gente ainda tem capacidade de analisar as coisas. Não é? Às vezes a gente vai fazer uma coisa e a gente sabe que vai dar um apertãozinho. E a gente sabe se dá um apertãozinho, Deus vai vir, vai nos prover, vai ajudar. Mas Jesus respondeu muito bem ao diabo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Tentar a Deus é fazer algo que Deus não está naquilo. Deus não concorda com aquilo. Deus não aprova. Senhor, eu não sei nadar não, mas eu vou me jogar aqui nesse lugar fundo e hoje eu vou aprender a nadar. Vai morrer. Jesus, eu vou namorar no escuro, mas não me deixa cair não. Jesus, eu estou doente, fui no médico, ele me mandou tomar esse comprimido aqui, mas eu não vou tomar não. Deus deu ao homem também inteligência, capacidade de raciocínio, da gente olhar para a situação e analisar, e saber o que você pode, o que você deve, o que você não deve. E em algumas situações específicas, extraordinárias, Senhor, me dá discernimento para eu poder enxergar aquilo que humanamente falando a minha inteligência não pode alcançar. Me dê capacidade do Espírito, me dê discernimento para eu poder discernir aquilo que a minha inteligência não tem condição de discernir. Em alguns casos, Deus vai trazer discernimento, vai mostrar algumas coisas, vai te habilitar para perceber a tentação se aproximando. Eu já tive algumas experiências assim, me lembro rapidamente de 3 situações que eu estava para entrar numa situação, intelectualmente, racionalmente, não vendo nenhum problema, e Deus me dá um sonho, e naquele sonho eu estava naquela situação, e no sonho eu percebi uma cilada do diabo, eu percebi uma situação estranha, esquisita, e eu acordava no outro dia, plena certeza: não vou passar por esse caminho, Deus está me dando um livramento. Então, a hora que você não tem condição de enxergar, nós precisamos não ter essa dependência, essa intimidade com o Espírito de Deus. Dizer: Senhor, ilumina o meu entendimento,
para que eu não caia em tentação, para que eu não caia em ciladas, que eu não esteja conseguindo enxergá-las. Jesus diz: também está escrito. Também está escrito. Mas nós precisamos saber que também está escrito. Não apenas que está escrito, mas que também está escrito. A Bíblia é um livro inesgotável. E eu fico doida quando eu vejo que a maioria dos crentes estão perdendo tempo em não lê-la, em não conhecê-la, em não buscá-la, em não estudá-la, em não pesquisá-la, em não meditá-la. A maioria dos crentes não tem conhecimento bíblico. E vai chegar um tempo, tic-tac, 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 que você não vai ter mais uma Bíblia na sua mão, que você não vai ter mais ela na internet, que você não vai ter mais um pastor que é missionário para ficar pregando e te dizendo o que a Bíblia diz, o que ela não diz. Eu fiz uma dinâmica aqui com os professores esses dias, e a conclusão é: Deus nos deu algo e nos deu um tempo. O que você está fazendo com esse algo que Deus te deu dentro do tempo que Ele te deu? Porque tic-tac, 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 o tempo está se esgotando. O que você sabe da palavra de Deus de fato? Ah, missionário, eu não posso ir para o seminário. Não precisa ir para o seminário, não. Irmãos, hoje não tem nenhum crente com desculpa: eu não sei ler. Tem a Bíblia em áudio. Eu sou cego, tem a Bíblia em braille. Ah, eu não entendo essa palavra que entra na internet. Vai lá para cá, explica, traz no grego, no hebraico, não sei aonde, a versão daqui, a versão de lá, está tudo lá. Tem Bíblia em não sei quantas mil versões para todo gosto. Bíblia de jovem, Bíblia de adolescente, Bíblia pentecostal, Bíblia tradicional, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do junior, Bíblia do empresário, Bíblia do... Não sei para que é isso, mas fizeram, né? Mas, para mim, ó, a minha é essa pretinha, basiquinha aqui, que só tem uma chave bíblica. Essa aqui que eu uso. Tá bom demais, porque ela tem tudo que as outras têm e custa mais barato. Aí, você tem um celular, o meu não está aqui hoje, com um programa. Aí eu quero lembrar um versículo tal. Onde é que está mesmo? Você coloca a palavra lá, aparece o versículo. A Bíblia no celular. Você leva para onde você quiser um negócio desse, vai botar na bolsa, vai-se embora. Ninguém terá desculpa diante de Deus. Senhor, eu não sabia ler. Senhor, eu era cego. Senhor, eu era surdo. Senhor, eu era... Viu como Deus está com pressa das coisas? Como as coisas estão acontecendo rápidas? Então, meus amados, não perca o seu tempo com tanta coisa, não. Gaste mais tempo com a palavra de Deus. Última tentação: afinal, você não precisa se sacrificar para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não precisa de tanto sacrifício. Deus enviou Jesus para que ele pudesse retomar o reino para Deus. Isso está lá em Coríntios. Satanás sabia para que Jesus tinha vindo. E Satanás faz uma proposta, leva ele a um ponto alto e mostra todos os reinos do mundo, a glória dos reinos do mundo. E ele faz uma proposta: olha, vamos acabar com esse negócio de cruz, vamos acabar com esse negócio de sofrimento, de sangue descendo, de coroa de espinho, de essa coisa. Isso não combina com você não, rapaz. Tu é o filho de Deus, tu é o cara.
custe. Vamos por um caminho mais fácil? E eu volto a dizer, o caminho de Deus não é fácil. Se você quer um caminho fácil, se você quer a coisa imediata, se você quer a coisa de forma simples, sem complexidade, esse caminho não é o de Jesus. Não é o de Jesus. Pelo contrário. Os pescadores estavam lá pescando, Jesus falou: larga tudo, vem atrás de mim. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Abra mão da sua vida pela minha vida. Abra mão da sua vontade pela minha vontade. Qual é a sua prioridade? O caminho de Jesus, ele passa pela cruz. Como eu disse aqui, Jesus é o que multiplica pão, é o que multiplica peixes, é o que cura, que restaura, que transforma água em vinho, é o Deus que provê. Mas nem sempre esse caminho ele vai ser um caminho curto. Deus primeiro nos leva à prova. Primeiro nós precisamos ser provados e aprovados. Provados e aprovados. Qual é a sua prioridade? Por que você serve a Deus? Às vezes nós servimos a Deus por causa de nós e não por causa de Deus. Servimos a Deus por causa das nossas necessidades. Servimos a Deus por causa do nosso querer, das coisas que nós queremos alcançar. Servimos a Deus em busca de felicidade. A felicidade é uma consequência do nosso compromisso com Deus, da nossa submissão a Deus, da nossa capacidade de renunciar aos nossos prazeres imediatos por amor a Deus e a sua obra. E o maior trunfo do crente é quando ele entende isso. Porque muitas vezes os prazeres imediatos nos levam à amargura. E buscar diante de Deus um coração humilde. Saber que você queria isto, mas Deus não te deu naquele momento, naquela hora. Ou simplesmente Ele disse não, definitivamente. Saber que tem algo que você deseja muito, que aquilo está ao seu alcance. Mas lá no fundo você sabe que esse desejo e essa oportunidade, elas vão te levar para longe do propósito de Deus. E você dizer: eu abro mão do meu desejo, porque ele não glorifica a Deus, porque ele não produz a bênção de Deus, porque ele não consiste em ter a aprovação de Deus. Queridos, que o Espírito Santo nos ajude a entender que nós somos constantemente sujeitos à prova. Constantemente sujeitos à prova. Constantemente sujeitos a testes. E muitas vezes nós estamos sendo reprovados. Mas Deus hoje está nos chamando para uma nova posição, para uma nova postura. Quantas vezes, irmãos, nós estamos sendo, sem perceber, manipulados pelo diabo? Quantas vezes nós estamos seguindo as sugestões de Satanás, cedendo aos estímulos que Satanás lança sobre nós? Hoje tem uma frase
que eu escuto muito e vejo muito por aí. Eu mereço. Eu mereço. Eu não mereço nada, mas Deus me dá tudo, mesmo sem merecer. Mesmo que alguém diga, você merece. E às vezes essa frase vem carregada de alguma coisa, de algum estímulo para algo que vai te trazer um prazer imediato, mas que depois vai trazer um amargor. Eu mereço a bênção de Deus, porque Jesus morreu por mim. Não só mereço por causa de Jesus, para que fazer com que o sacrifício de Cristo ele vale a pena na minha vida, mas eu também quero estar debaixo da plenitude da bênção de Deus. Feche os seus olhos nesse instante. Senhor, nós queremos te louvar e bendizer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e que nesta noite ela traz entendimento à nossa mente, ao nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nos deixamos tentar, ou melhor, nos deixamos levar, nos conduzir pela tentação e cair em pecado. A tentação da fofoca, da maledicência, da mentira. Tantas tentações, Senhor, que são colocadas diante de nós todos os dias. Mas nós queremos nos revestir da tua graça, do teu poder, da tua suficiência para dizer: chega. Chega de sermos manipulados, chega de sermos conduzidos e governados pelos nossos desejos que nos levam a pecar. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece-nos nesta noite, reveste-nos da tua graça, do teu poder, da capacidade de nos autogovernarmos. Dá-nos capacidade para entender que podemos dizer não à tentação e dizermos sim para a tua cruz cada dia nas nossas vidas, e assim experimentarmos a grande vitória em Cristo Jesus, o Senhor Todo-Poderoso. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Gilberto, pode trazer a mesa. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos estar procedendo agora à entrega das primícias.